Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Na maior parte do tempo, Davi se sentia fraco e dependente de Deus. Eu vou citar exemplo aqui no livro de Salmos. Davi é tido como grande herói de Israel até hoje. Nunca perdeu uma batalha em campo, nunca foi derrotado. Davi se tornou o rei glorioso de Israel. E ele sempre foi tido, e ainda hoje é tido como uma referência para o país de Israel. Mas ele é tido como referência para os cristãos também. E ele é mencionado no livro de Apocalipse bastante. Ele estará na glória eterna com o Senhor. Aqui na terra, entretanto, a vida de Davi não foi um mar de rosas. Ele passou por todas as lutas possíveis, problema com mulher, a esposa, de relacionamento e separação da mulher, perseguição do sogro. Ele passou por problemas na família com os filhos dele. Ele passava por problemas íntimos de fraqueza. Ele foi perseguido. Ele passou fome, necessidades. A origem dele é um pouco misteriosa na Bíblia. Alguém que não tinha uma família maravilhosa, ele foi criado assim meio no campo, sem estudo e sendo jogado na vida desde cedo, quando criança ainda, tendo que ir para o mato e cuidar das ovelhas e defender as ovelhas dos animais selvagens. E assim, em tudo, Davi foi alguém que teve uma vida difícil, mas ele aproveitou todas as oportunidades para se exercitar fisicamente. Ele era forte, para aprender a tocar instrumentos musicais, para aprender a lutar, para aprender a usar a funda e armas. Davi aproveitava as oportunidades para sempre aprender, nunca reclamando da vida, mas ele tinha uma característica: chorava muito diante de Deus, abria o coração, se derramava diante de Deus. Há muitos salmos na Bíblia que mostram isto. A vida dele não era um mar de rosas. Ele chegou a ser exaltado no reino depois que matou o gigante Golias, mas ele depois foi rebaixado e perseguido. Passou muitos anos da sua vida passando necessidades, fome, frio. Ele sofreu muito perseguição. Passou entre os inimigos, tinha que andar pisando em ovos para não ser denunciado. Davi sofreu para começar a sua liderança, e foi uma liderança difícil, liderando 400 homens esfarrapados, marginalizados da sociedade, homens largados, e ele se tornou o líder deles, e pela sua fidelidade ele também obteve a fidelidade desses homens. O número aumentou para 600 e já se transformaram num pequeno exército que foram lutar junto com os filisteus. Depois o povo de Israel foi derrotado, Davi foi para Hebrom por direção de Deus, e ali ele foi reconhecido como o líder possível na tribo de Judá, e Deus o honrou ali na tribo de Judá, alcançando vitórias, e Judá se tornou poderoso e por fim foi reconhecido como o rei de todo o Israel. Mas ele recebeu um Israel arrasado, destroçado. Deus o honrou, ele viveu uma vida simples, ele consagrou tudo que tinha a Deus e foi vencendo e vencendo. A vida dele não foi destituída de lutas em momento nenhum. Quando ele já era rei, parecia que tudo ia bem, os problemas na família se agravaram. Davi passou por tudo isto ali no reino de Israel.
a vida dele como rei não foi fácil. Ele teve que administrar um país difícil, administrando vaidades pessoais. Davi, ao contar com pessoas para exercer funções importantes no reino, ele foi traído, ele teve que lidar com pessoas difíceis. Davi sofreu como rei no reino, ele sofreu também. A vida dele não foi fácil em momento nenhum. Por fim, já velho, começou a haver briga na família pelo trono, e assim Davi viu problemas e lutas a sua vida inteira. Mas se olharmos por outro ângulo, nós vamos ver Davi sempre vitorioso, Davi reinando sobre muita coisa, muita gente. Então ele poderia se dar a vaidades, mas intimamente Davi não via nada daquilo. Ele era um servo, um escravo de Deus a serviço do povo de Israel, que nunca quis grandeza. Ele teve um palácio porque foi construído com doações de um rei vizinho, Irão, rei dos fenícios, em Tiro. Mas ele por ele mesmo não construiu palácios, ele não construiu glória para ele. Ele se sentia um escravo do país de Israel como povo de Deus. Isso era a vida dele. Agora eu quero mostrar o aspecto íntimo, a situação subjetiva. Quando, antes de vencer uma guerra, Davi tremia todo, chorava diante de Deus. Quando ele não sabia o que fazer, ele orava a Deus e se entregava ao Senhor. Assim era o dia a dia de Davi. Muito mais em lutas, sofrimentos e dependência de Deus, súplicas a Deus, muito mais do que momentos de glória, de facilidade e de comemoração. Poucas vezes a gente encontra Davi na Bíblia com um banquete, comemorando e comendo e bebendo e toda aquela glória humana. Ele não vivia o dia a dia assim. O dia a dia dele era diferente, ocupado como servo, servindo as pessoas, chorando diante de Deus. Assim era muito mais a vida de Davi. Eu quero focalizar isso. A maior parte do tempo ele não se sentia um rei glorioso, maravilhoso, grande, importante, como o filho dele, Salomão, veio a se sentir mais tarde. Davi se sentia fraco, um servo de Deus, dependente de Deus em cada momento. Era assim que Davi se sentia. Vamos ler um pouquinho do Salmo 59. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Isso quando o sogro dele, o rei Saul, mandou sitiar a casa de Davi. Davi viu aqueles soldados em volta, Davi sabia que os soldados estavam ali em volta da casa dele, esperando o dia clarear para prendê-lo e matá-lo. Ele sabia. Então compôs esse salmo: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários, livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários que preparam armadilhas para os meus pés. Contra mim os fortes se reúnem, mesmo sem haver transgressão minha, Senhor meu, e sem culpa minha, eles se apressam, investem. Desperta, pois, Senhor, e vem ao meu encontro. Senhor, Tu és o meu Deus, desperta e vem. Senhor, vem me socorrer. Você consegue se imaginar assim? Como Davi cantando um hino triste, um louvor ao Senhor, pedindo, suplicando a misericórdia de Deus, porque estava com sua casa cercada e sabia que aquela noite era
a noite final e de manhã cedo ele podia ser morto nas mãos de soldados de Saul. Você consegue imaginar uma situação assim? Mas isso se repetia por muitas e muitas vezes. A vida de Davi era muito mais de lutas. Hoje há uma ideia generalizada no mundo neopentecostal que influencia as outras igrejas também, que Jesus morreu para você viver uma vida boa aqui na terra, para você reinar sobre as coisas materiais, prosperidade. Jesus morreu para você não sofrer aqui na terra, para você viver um bem-estar contínuo, uma vida de prosperidade, de glória, de vantagens, de prazer, de saúde. Jesus quer que você seja o tal aqui na terra. Isso é pregado nas igrejas e multidões vão lá receber a oração poderosa para buscar essa bênção, que não é verdade. Isso não é bíblico. Aqui nós somos sofredores, embaixadores de um reino. Aqui na terra nós somos nada. Nós somos peregrinos e forasteiros, às vezes passando necessidades, enfermidades, lutas íntimas, ataques dos outros, sofrendo. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,12 que todo aquele que quiser viver piedosamente, fielmente em Jesus Cristo, será perseguido. Jesus diz que são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa do nome dele. O cristão fiel vai ser perseguido aqui na terra, não é vida boa que vai ter, não, é perseguição que vai ter. Isto é a realidade, isso é o que Davi passou, isso é o que a Bíblia nos ensina, não é o que estão pregando em várias igrejas. Mais adiante, o Salmo 60 tem um comentário no início muito interessante. Hino de Davi, quando lutou contra os Círios da Mesopotâmia e o Ciro de Zobá. E quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Bom, isso é a localização da época em que ele compôs este salmo. Só vitória. Venceu os Círios, venceu lá os outros da Mesopotâmia, de Zobá, venceu os Edomitas, ele venceu várias batalhas, então Davi estava por cima da carne seca, estava só na boa, só vitória, só gozo, tudo de bom. Não, não e não. O salmo começa assim: ó Deus, tu nos rejeitaste, nos dispersaste, tu tens estado indignado, restabelece-nos, Senhor, pois tu abalaste a terra, fendeste-a, agora ela está cheia de brechas, repara essas brechas, Senhor, a terra ameaça ruir debaixo dos nossos pés, o Senhor fez o teu povo experimentar derrotas, o Senhor nos deu vinho que atordoa, o Senhor permitiu que fugíssemos diante do inimigo. Então, Senhor, age em nosso favor, salva com a tua destra. Você consegue ver a diferença? A realidade descrita pelo escritor bíblico é uma. O sentimento de Davi naquela hora era outro. Às vezes eu vou pregar a palavra de Deus com o coração cheio de temor, as experiências passadas, as lutas anteriores, eu subo num púlpito e dizendo: Senhor, eu nem gostaria de estar aqui, meu coração está sofrendo lutas, dificuldades, mas agora eu peço que o Senhor me faça esquecer isso e use o teu servo, fala a tua palavra. E às vezes a palavra não tem nada daquele sentimento, a palavra traz outro enfoque e Deus usa, e eu fico tão feliz depois e agradeço: Deus, obrigado porque tu usaste um servo tão fraco e o Senhor falou, e a palavra é possível de abençoar muitas vidas que estão ouvindo. Obrigado, Senhor. Muitas vezes eu passo por isso, Davi sempre passava por isso. As batalhas e vitórias não estavam no coração dele, ele não se gabava, ele não se vangloriava daquilo. Davi se sentia pequenininho, fraco diante de Deus, era um carente, chorava diante de Deus antes de uma batalha, pedia a Deus.
A maior parte da vida de Davi foi vivida assim. Nós estamos esperando Jesus voltar. Enquanto isso, nós sofremos aqui na terra. Quando Jesus voltar, vai ser glória para nós como algo nunca visto. Mas não é agora. Agora nós sofremos. Sofrimentos primeiro, a glória só depois. Não fique em cima da glória, meu irmão. Não fique cantando vitórias. Não fique aproveitando a vida do mundo. Não fique comendo, bebendo, se distraindo com os prazeres do mundo, meu irmão. Aqui é hora de sofrer, de lutar. A glória só depois, não é agora. A glória do cristão. Entenda isso. Certas igrejas estão prestando um desserviço à causa do Senhor, pregando essas coisas para distrair os crentes. Enquanto você está aqui num banquete, se refestelando na frente de um filme aí maravilhoso, uma televisão de um montão de polegadas, o irmão seu está morrendo ali no pecado, indo para o inferno, uma pessoa da sua família, do seu conhecimento, precisando do evangelho, e você se divertindo aqui. Como pode Deus se agradar de você, você se divertindo, aproveitando o mundo, enquanto ao seu lado estão muitas pessoas indo para o inferno, sofrendo no pecado, e você se acomodando? Entenda, Davi, quando nós analisamos, quando o escritor sagrado fala sobre ele, é um maravilhoso Davi. No coração dele, ele não via assim, ele não se via assim. Davi era um sofredor, um servo que chorava, estava sempre suplicando a Deus misericórdia, assim ele se sentia. Vamos entender isso, que tem muito a ver conosco. Meu irmão, não é hora de aproveitar a vida, é hora de sofrer para salvar almas, o mais possível que Deus nos der. Viva à luz dessa realidade, viva para Jesus, para salvar outros, e não para aproveitar a vida aqui na terra. Entenda isto.